Muito bem, mais uma vez, boa noite. Hoje, penúltimo capítulo, o 50, a desencarnação de Fernando. E, como de costume nosso, vamos iniciar pelo resumo, para nos ambientarmos e darmos a sequência aos comentários, às reflexões. Então, nós estamos aqui, André Luiz, Vicente, Aniceto, num ambiente de auxílio, né? No capítulo anterior, no momento ainda que Fernando estava ainda em coma, sendo observado pelos familiares, e que foi solicitado esse auxílio a Aniceto, e aí André Luiz e Vicente acompanhando. Na, no capítulo anterior, nós tratamos detalhadamente da condição do corpo físico, e a mente, né, e o espiritual de Fernando. Agora nós vamos efetivamente ao desencarne. Como se deu esse desencarne? E André Luiz, ele começa dizendo o seguinte, que Aniceto retira, né, porque Aniceto estava auxiliando André Luiz e fez o mesmo com Vicente, a enxergar mais amplamente os detalhes da máquina divina. Então, quando Aniceto retira, né, a sua destra, a sua mão da fronte de André Luiz, então André Luiz volta à condição que ele tinha, mas ainda uma condição elevada em relação a nós. Então, ele ainda tem a potencialidade do raio-x, ainda conseguia visualizar o que estava ocorrendo, mas não naquele maravilhoso detalhe que o capítulo 49 ele nos detalhou, ele nos colocou. E aqui ele segue dizendo que a mãe de Fernando, que era uma das desencarnadas que estava ali no ambiente, suplica a Aniceto o auxílio para retirar o corpo espiritual do filho, auxiliá-lo ali, né? E a Aniceto atende, lógico, compreendendo a urgência e a condição, observa ali, né, faz uma observação de que é fato que observa-se lacunas, né, mentais em Fernando diante da condição que ele viveu, que o deixou nessa situação tão, tão difícil para o desencarne. E aí começa o auxílio. A mãe de Fernando explica que ela só teve permissão para auxiliar o filho nos últimos instantes. Então, por isso que ela até fala, estávamos aqui aguardando ela e mais uma outra parente desencarnada, estávamos aqui aguardando o auxílio, uma ajuda, até que o grupo chegou. E ela explica que ela entende a condição, né, que ela também tem resgates a ser feitos, então ela está numa condição de respeito aos desígnios de Deus, e por isso ela respeita que tem que manter ali uma certa distância para não prejudicar o seu filho. E um outro desencarnado, que é um médico também, um médico, um enfermeiro, porque a expressão que utiliza aqui, deixa eu buscar, um clínico, então um médico espiritual, ele explica que por conta da condição nobre, né, da mãe, a Fernando vai ser levado para um lugar seguro, para ele ficar protegido ali de influências, né, menos felizes, inferiores, criminosas. Então ele vai ser acolhido numa instituição ainda em zonas baixas, mas tem um direcionamento. E aí reforça, por conta do que a mãe já conquistou, né, são os créditos dela. A Aniceto inicia o processo e ele observa o seguinte, que os familiares encarnados estavam ali num sofrimento, numa angústia, lamentando muito a condição ali do seu ente querido, né? E isso estava prejudicando o auxílio, o desencarne dele. Então, ele até menciona que era uma rede de fios cinzentos ligadas a Fernando, ao enfermo. E que, em uma observação aqui,
né, que poderemos tratar com certeza após as reflexões, fala assim que os socorros ali dos familiares eram agora inúteis para devolver-lhe o equilíbrio orgânico. Então, o que que Aniceto providencia? Providencia uma modificação do quadro, aquela distração que a gente tanto ouve, né? No Espiritismo esclarece muitas situações semelhantes dessas que é necessário fazer essa distração e aí, por se sentirem ali aliviados, né? Devido a uma aparente melhora do enfermo, é o momento que conseguem afrouxar esses laços, e aí a espiritualidade consegue atuar e agir com êxito. Então, é assim que Aniceto faz. Então, há esse relaxamento por se sentirem, né, aliviados ali por uma melhora, que eles entendem como melhora, e aproveita-se a oportunidade para fazer o desligamento. Menciona aqui que o desligamento é dificultoso, é feito um esforço enorme de Aniceto, né? É até colocado aqui, o instrutor, André Luiz vê que o instrutor empregou todo o cabedal de sua atenção e talvez de suas energias magnéticas. Então, para a gente entender um pouquinho quão difícil foi auxiliar ali no desligamento de Fernando. Conseguiram, obtiveram o êxito, mas chama atenção também que nesse preparamento para o desligamento, houve a necessidade de fazer um movimento de um ente ali, de estimulá-lo, abrir a janela para ventilar, e nesse momento observou, André Luiz observa que tinha três entidades, né, três espíritos ali, de feições, expressão diabólica, estavam ali esperando. Cadê Fernando? E aí, ele vem quando? Não vem logo, né? E aí Aniceto, já com a sua superioridade moral, consegue, apenas com o olhar, gente. Lembrei das mães, né? A gente fala, meu pai, minha mãe só olhava e eu já obedecia. Foi isso exatamente que aconteceu. Aniceto só olhou e eles desapareceram. Então, lograram êxito ali no desligamento do corpo espiritual de Fernando, e André Luiz faz uma observação, chamou a atenção que o médico e as duas senhoras, que uma é a mãe de Fernando, estavam acompanhando o Fernando e que eles se deslocaram dali caminhando. Olha só, não foi volitando, né? Não teve nenhum processo ali que a gente normalmente, automaticamente imagina, mas caminhando e ainda ele coloca como simples mortais. É a observação de André Luiz. André Luiz fala que ficou impressionado com a presença daquelas entidades, né? Com expressões bem infelizes, e Aniceto explica que eles só não acessaram o ambiente, o quarto ali, por conta da proteção da nobre presença da mãe. Mais uma vez, a mãe auxiliando aí o seu filho. E para finalizar, Aniceto ali explicando a André Luiz e a Vicente, ele usa uma passagem da carta aos Hebreus de Paulo, capítulo 12, em que menciona que todos os homens, né, de que afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunha. Então, todos nós temos testemunhas ali da nossa condição. E ele finaliza dizendo que quando nós aprendermos a grandeza do Evangelho, nós teremos cuidado com a escolha das nossas testemunhas. E assim fecha o capítulo 50. Vamos passar então para as reflexões. Quem vai iniciar? Eu acabei não perguntando. Quem é a primeira pode abrir o áudio, por favor. Oi, Yolanda, você atropelou todo mundo. Como assim? Eu ia fazer o resumo e você ia fazer o comentário. Desculpa, só um minutinho, peraí. Na minha anotação, desculpa, gente. Nossa, então vamos lá.
Perdão, deixa eu fazer só um momento. E Deli, por favor. Boa noite a todos. Vamos prosseguindo aí com os nossos estudos, já chegando ao fim, né, do livro Os Mensageiros. Tão gostoso esse livro, né? Como a gente trabalhou bem, refletimos bastante, aprendemos bastante. E mais uma boa lição aqui, né? O nosso comportamento quanto ao desencarne dos outros. Muitas vezes nós ficamos mesmo ali fornecendo energia para aquele espírito que já está no fim, não respeitando esse término realmente da reencarnação, né? A gente até comenta tanto, comenta a vida inteira sobre isso, mas é um momento difícil, tanto para o espírito que está desencarnando, como para os familiares que ficam. Então, é um momento para a gente saber que comportamento ter, né? Vejam bem que aí eles mostram os parentes segurando ali o Fernando. Ele já não era um espírito em boas condições, né? Ele tinha muito apego à matéria, aqui eles falam até tinha usado mais dos instintos do que da razão. Então ele já tinha um certo apego ao físico. Nesse momento estava muito difícil para ele sair dali. Mas os parentes ali naquela aflição, aquele pedido, acabavam fornecendo um pouco mais de energia para dificultar essa separação. Tanto que chega a mãe a pedir para que alguém ajudasse, né? E a mãe também fala interessante, nesse trechinho aqui, que ela fala assim, olha, grande é o meu desejo de conchegá-la ao coração, regressando aos dias que já se foram. Todavia, não posso prejudicar com a minha ternura materna a marcha do serviço divino. Quantas vezes, né, nós, com o nosso amor maternal, atrapalhamos nossos filhos em vida, super protegendo-os, querendo livrá-los de todo o mal, de todo o desafio, sabendo que é isso daí que faz a gente crescer, né? Mas o que a gente puder tirar do caminho deles. Então, veja que ela foi perguntada se ela ia acompanhá-lo. Aí ela diz: não, eu posso estragar nesse momento o meu desvelo maternal. Então, meus superiores já me fizeram entender que ele vai passar por momentos difíceis, desagradáveis, mas isso vai ser importante para o aprendizado dele, para ele rever toda a reencarnação, os pontos fracos, onde foi que ele errou. Então, é interessante isso também, um grande aprendizado para a gente também, né? Principalmente enquanto mães. Os pais um pouquinho mais desligados, mas também são assim, né? O Radamés aí depois vai dar o depoimento dele. Os pais às vezes fingem um pouco melhor, né? Mas também se puderem livrar os filhos de questões mais difíceis, no sentido de amparar realmente, né? Então, eu achei muito interessante esse capítulo, porque aí no momento que ele consegue criar aquela situação, uma melhora da pessoa que está muito doente, é a tal melhora da morte, né, que a gente fala, não fala isso? Ah, ele teve uma pequena melhora, daí alguns dias desencarnou, morreu. É a melhora da morte. E quantas vezes isso aí não é usado, né, pelo plano espiritual, para que realmente os parentes relaxem e a pessoa consiga ser desligada da melhor forma possível pelo plano espiritual. Porque não é fácil, não é um processo assim tão fácil, é um processo delicado, tem que ser desligado ali ponto a ponto. Veja que o André Luiz descreve, né? Ele percebeu ali a Anaceto, começando pelos pés, indo ajudando, desligando, até que chegou lá na cabeça, na mente. Ainda foi um processo delicado, foi um processo difícil. Então, olha quanto respeito nós temos que ter nesse momento, né? A gente que temos participado muito mais de velório, né? Depois da pandemia, essa coisa eu acho que ficou bem melhor.
até para o plano espiritual, porque o pessoal já vai para o hospital, não fica, então você já fica isolado. Depois o velório acontece assim, um momento mais rápido. Melhorou muito essa questão dos velórios, né? Antigamente se passava ali a noite toda em volta, e toda a família, tanto que a época que escreveu-se esse livro era assim ainda, né? Nos hospitais, os familiares ali vigiando todo aquele momento, muitos ali pedindo, meu Deus, faça esse milagre. Tá vendo que o físico da pessoa não tem mais condições e continua ali pedindo. Sabe que outro dia eu tive uma amiga, ela perdeu o marido, estava com câncer, e diz que a neta deles não se conforma, chora muito, está fazendo cerca de um mês, né? E ela teve uma presença muito bonita. Ela falou para a neta: Olha, nós seríamos muito egoístas de querer que o vovô continuasse aqui entre nós, sofrendo do jeito que ele estava. Ainda disse que a neta respondeu: Vó, mas eu sou egoísta. Eu queria que ele tivesse continuado, devido à imaturidade, ainda pouca idade. Mas eu achei que essa minha amiga teve uma presença de espírito muito grande, né? Ela não é espírita, viu? Ela é católica, mas ela achou isso, que é muito egoísmo da gente ficar querendo segurar a pessoa aqui para quê? Naquele sofrimento, para um corpo que já não tem mais jeito, já deteriorou, já deu tudo que tinha que dar. Então, deixa a pessoa partir, né? Com leveza, com suavidade. E foi o que aconteceu aqui com o Fernando. A hora que afastaram os familiares, aquilo deu condições para que houvesse o desligamento, né? Aí até abriram a janela, a gente vai estar vendo a cena, né? Aquelas pessoas que estavam ali choramingando muito, se esforçando muito, acabaram saindo de cena para até descansar um pouquinho também. O médico e o outro continuaram ali, foram até relaxando na conversa, porque o moribundo estava lá já respirando, coisa e tal, né? Eles achando que tinha tranquilizado, quando de repente deu-se o falecimento. O que foi bom para todos, né? Foi bom de um modo geral, foi o que aconteceu e foi bom. Quanto a essas figuras que apareceram lá nas janelas, cabe um comentário também, né? É interessante aqui quando a Aniceto fala, né? Cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros desregrados. Não é, pois, estranhável que tenham vindo esperá-lo na estação de volta à existência real. Como é que eram? Vem, cara, vem para cá. Você não gostava tanto, né, dessa vida aqui? Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Quer dizer, quando nós pensamos que estamos aqui com os nossos pensamentos sozinhos, não, nós atraímos tudo aquilo que pensamos, né? Os espíritos estão aí na nossa volta. Então, só não foi pior devido à grande proteção da mãe dele, o espírito que trabalhava, que tinha merecimento, né? Então, tinha uma certa proteção mesmo por causa da sua notoriedade na espiritualidade, né? Trabalhos realizados. Então, ela conseguiu ainda. Mas se fosse por conta dele só, ele já seria levado por esses espíritos que iriam aproveitar suas últimas energias, né? E é isso que acontece mesmo. E é por isso que ele tem que ficar lá nesse espaço, ele vai ser recolhido, vai ser levado, mas é uma zona ainda mais baixa, onde ele vai sofrer bastante, porque ele vai ter que rever tudo isso que ele fez de errado, tudo isso que ele aprontou, rever o seu aproveitamento aqui na Terra. É o que todos nós temos que fazer, né, quando partimos daqui. Dar conta da vida que nós tivemos, de tudo que nós fizemos, tudo que aproveitamos ou não, tudo que poderíamos ter feito de melhor e não fizemos, não é mesmo? Todo bem que fizemos, todo mal que deixamos de fazer.
É difícil, né, gente? Não é brincadeira, não. Então é isso que eu queria comentar. Muito obrigada. Obrigada, Ideli. Então, só para esclarecer, realmente eu cometi um equívoco, fui ver a anotação aqui, eu confundi com o último capítulo. Esse livro ele acaba com 51 capítulos e não 50, eu associei que era o último, mas sempre dá tudo certo. Ainda bem que não sou só eu que viajo. Não, não, estamos juntos, estamos juntos. É isso. Alguém quer aproveitar do comentário, das reflexões que a Ideli fez, o comentário que a Ideli fez, colocar alguma coisa? Senão eu sigo aqui. A Ideli, ela colocou essa condição da mãe, e aí me chama a atenção o seguinte: a mãe conquistou uma proteção para o seu filho. Então, aqui fala da nobreza da presença dela, ou seja, ela já conquistou um grau. Quando a gente lê, bate o olho nessa palavra nobre, nobreza, já fala, é um espírito superior. Mas não, a mãe ela explica aqui que ela está cansada de agravar, né, as suas dívidas e que ela entende que ela, né, ela coloca nós dois, ambos, temos ainda muitas contas para acertar dentro da lei, dos desígnios de Deus. Então, eu percebo, eu recebo isso, uma informação como um consolo. Ou seja, nós ainda imperfeitos, ainda com muitos débitos, por conta de um entendimento melhor, uma mudança de postura, e essa postura de disciplina, né, de resignação, de obediência, né, aos superiores, isso já nos garante proteção e proteção àquele a quem nós estamos ali direcionando também as nossas orações, o nosso esforço, enfim. Olha como pode ser amplo, porque ela poderia conquistar a proteção apenas a ela, mas não, isso se estendeu para o seu filho. Então, para mim, eu recebo como um alento muito grande porque senão nós nos colocamos naquela caixinha de que estamos condenados e vamos sofrer até, não vamos receber uma proteção condizente, uma proteção melhor, uma proteção mais ampla por conta da nossa condição imperfeita. Então eu enxergo isso como um alento, um consolo muito grande para nós. Dá um gás, dá um ânimo para continuarmos seguindo. E o outro fator, eu até adiantei essa palavra agora, né? Quando fala dos socorros ali, porque a família orando, a família pedindo, né? Lamentando, mesmo naquela angústia, naquele sofrimento, ele coloca: tais socorros são agora inúteis para devolver-lhe o equilíbrio orgânico. Se fosse antes, né? E aí reflexão para nós. Nós vamos esperar chegar, né, os 45 do segundo tempo para estarmos ali orando, vibrando por nós, para nossa condição, por um ente querido, para alguém que já estamos observando que precisa de uma atenção. Não precisa chegar num momento, né, de uma internação. Nós podemos ampliar e antecipar isso, orar por todos nas nossas orações, sempre estarmos atentos ali e lembrar aqueles que estão necessitando de um pouquinho de atenção. Então, o quanto as nossas orações podem auxiliar no equilíbrio. Claro que entendemos que o livre-arbítrio é de cada um vai responder pelos seus atos. Isso é fato. Mas o quanto as nossas orações podem aliviar, podem minimizar um impacto. Então, me chamou a atenção, veio como alerta para mim essa expressão. Agora é inútil. Se fosse antes, pudesse ajudá-lo. Então, eu recebo isso como um alerta.
Alguém mais? Alguém gostaria de comentar? Oi, Radamés. Você foi convocada ali, né, pela Ideli? Fiquei Vamos lá. procurando aqui o que que era, não lembro dele. Depois você me conta. Pode seguir, Radamés. Ah, é interessante essa questão do desencarne. Até porque a gente já aprendeu, já estudou nos livros de André Luiz, principalmente, que quando há o processo de reencarnação, é ligado célula a célula do perispírito com o corpo material. Então você tem aí trilhões de ligações, né, para se desprender. E ele deixa claro aqui que o próprio Aniceto teve um pouco de trabalho para poder fazer o desligamento da pessoa. No caso, a mãe pediu, como aí ele comentou e como você reforçou, Yolanda, que através da mãe, ou pedido de alguém, houve um trabalho, então, de especialistas para poder fazer com que houvesse o desligamento desse espírito dos seus restos materiais, né? Mas nem sempre é assim. Então, a literatura espiritualista, mesmo a espírita, mas também a espiritualista diz que tem situações que aquele espírito ele está tão enrolado, ele não tem mérito em nada e nem aqueles que o circundam têm mérito. Então, esse desligamento vai só acontecer muitas vezes quando só existe o esqueleto da pessoa, só o esqueleto, né? Na verdade, é muito mais uma questão de ele não ter essa projeção de algo que transcende a matéria, aliado aos fatos não agradáveis ou fatos não corretos que ele tem ao longo da vida, e ele purga até chegar à ossatura dele. Então, vamos ser gratos àqueles que pensam em nós quando a gente desencarna e aos nossos atos, à nossa conduta ao longo da vida, né? Para facilitar esse nascimento do lado de lá. Então, assim como nós temos pessoal especializado do lado de cá para receber alguém que está nascendo, então tem todo um trabalho, né? E quanto mais a família é amorosa, mais envolve aquele ser que está reingressando nesse plano que nós estamos, assim como nós temos especialistas do lado de lá para receber aqueles que lá estão. Mas nem sempre é possível acolher a todos. E até por uma questão de aprendizado, como aqui no livro esse capítulo menciona, há necessidade de o espírito caminhar sozinho nessa fase, porque aqui ele vai ser desligado da fase mais material, vão quebrar o galho dele, vão levá-lo num lugar que ele vai estar a salvo das investidas dos amigos que ele granjeou aí ao longo da vida, porém numa zona inferior. E ele vai ter que se virar sozinho, né? Então, são realidades que eu entendo que pode estar à nossa espera do lado de lá. Não, verdade. E até a mãe tem essa compreensão e traz, né, que ela fala que as lágrimas e o remorso é que vão fornecer a ele a calma necessária, né? Então ele vai precisar passar por esse processo para poder eh, melhorar essa condição dele. Então, aliviou nesse processo, mas ainda ele terá muito trabalho. Alguém mais? A gente vê o Fernando, ele teve o benefício de ser amparado, né?
da forma que deu, mas ele teve um amparo. Aí esses dois que aparecem na janela, provavelmente eles não tiveram um amparo, né? Não tiveram essa proteção. E o Aniceto só olhou para eles e eles foram embora, né? Seguiram o caminho deles. E, e, e aí a gente vê, Aniceto olhou, mas não teve a acolhida que o Fernando estava tendo, né? Eles seguiram o caminho deles, mas eu acredito que nada é por um acaso. Esses dois surgiram na janela e observaram o plano espiritual socorrendo o Fernando, observaram esse amor da mãe, ou neles algo. Vai fazer eles questionarem. Então a gente vê que eles já estão sendo amparados com exemplos, né? Então a gente vê que ninguém está abandonado. Aqui é um exemplo forte disso, né? Ninguém é abandonado. Ele só espera a oportunidade certa, né? Como se tem a eternidade toda, né? Então, é aguardar. Não, verdade, né? No E mínimo fica aquela imagem, né? Muito bom. fica, e eles vão questionar, e na hora da dor eles vão lembrar dessa cena, do que eles viram, né? Uhum. Outra coisa, a diferença, né? Meu Deus do céu. O dos encarnados chorando lá no corpo do homem e a serenidade dos desencarnados acolhendo ele. Gente, dá até vergonha, né? Antigamente diziam que se contratava gente para chorar no caixão. Olha só a nossa responsabilidade, né? Ou de respeitar. E lá naquele livro do Irmão Jacó, Voltei de Irmão Jacó, ele também descreve o velório dele, né? As conversas, né? Ele observa as rodinhas, as conversas, e ele falou que ele vê uma luz num carro. Aí, quando ele se aproxima do carro, eram aqueles amigos dele dentro do carro orando por ele. Olha, e é o que aí dele falou, ainda bem que melhorou, né? Agora não tem um velório longo, né? Do meu irmão nós passamos a noite inteira lá, né? É, e agora não tem mais isso, né? Só é muito rápido, né? E é melhor para eles mesmo, para quem está desencarnando, né? Não vai ter, que a gente vê nos velórios, o encontro de famílias, né? Nossa, é uma festa, né? E esquecem lá do corpo, de fazer uma prece para ficar na festa. Acho que é isso que eu vi aqui nesse caso. Não, é verdade. Eu estava pensando, refletindo sobre isso, até por conta do último velório que eu presenciei, e que eu falei, nossa, tudo tão rápido, parece assim, açougue, né? Corta, embala, toma o próximo e me dá aí, ou pastelaria. Eu falei, e eu pensei assim, falei, meu Deus, mas e o tempo, né? Não precisa, vamos dar um tempo até a poeira baixar. Aí eu fiquei refletindo, antigamente pelo menos se dava o tempo, né? Os velórios longos. Mas depois eu pensei, para quê? Para ficar mais familiares ali, né? Muitos fazendo comentários menos felizes, né? Colocando a fofoca em dia, se atualizando, né? Nós temos um amigo, né, Rita, que fala fazendo o download dos dados, das informações, que faz tanto tempo que não encontra as pessoas, deixa eu baixar os arquivos aí. Então, por esse cenário, talvez é melhor que seja realmente, olha, esse é o momento, aproveita, já faça a despedida e se afaste. E aí deixa, né, os mortos velarem ali os mortos. Então, a gente precisa aprender ainda, ou voltar a atenção para uma educação nesse momento, de oração, de reflexão e de auxílio, porque olha só, a gente atrapalha com, aí dele colocou, né, com essas condições egoístas, a gente atrapalha com os comentários despropositados, né, infelizes ali, a gente atrapalha.
Então, são poucos que ainda têm uma educação ali para respeitar aquele ambiente. Não estou dizendo que a gente deve estar no velório ali com aquele sofrimento, aquela coisa pesada. Não, estou falando de uma postura de respeito, uma postura que para alguns é até, eu vou linkar com que muitos, eu ouvi falar muito sobre isso, chega um momento o espírito ele se torna frio. Não é, não quero acreditar que é essa frieza, né, esse desrespeito da matéria, mas é aquele entendimento maior, tem uma alegria do lado de lá por receber esse ente querido, né? Não sabemos ali como passou Fernando. Então, imagina a alegria da mãe de estar com o seu filho ali já liberto dos despojos, né? Usado essa expressão dos despojos, e ele encaminhado, protegido. Claro, ainda vai passar por muitos desafios, mas ela, dentro daquilo que foi possível, ela conquistou para esse atendimento dele. Então, deve ser uma alegria muito grande. Então, enfim, ainda muito para aprendermos. Algo mais? Oi, Na Maria. verdade, na verdade, assim, das experiências que a gente teve, sim, que meu pai, minha mãe faleceram, né? A orientação de não se ficar muito tempo é questão de segurança mesmo, né? Porque estavam correndo muitos assaltos durante a noite, a madrugada, que não tem ninguém. E tanto é que quando a família resolve fazer para o dia seguinte, eles orientam fechar, sair e dormir e voltar na luz do dia mesmo, né? E aí com isso, aí a gente fica pensando assim, poxa, mas vai ficar lá sozinho, né? A gente acha assim, tadinho, vai ficar sozinho, então é melhor acaba com. Que é uma agonia, né? É uma agonia. E, e aí fala assim, fecha logo esse ciclo, né? E, e não passa essa energia de agonia para quem tá partindo, né? Então, e com a Covid, então, foi um negócio de louco, né? Sim, Muito. Era, eu acho que até triste, né? Porque não muitos podiam, não puderam ver, acompanhar. puderam acompanhar. A gente passou por um, um intensivão de desapego, né? Muitos foram forçados a praticar o desapego e hora que não tem como. Enfim, passamos por isso e ainda teremos mais desafios. Muito bom. Quem mais? Eu estava lembrando a hora que Dili falou assim, ia falar dos velórios, eu pensei que você estava falando por conta que alcançamos uma idade onde agora a gente só se despede, né? Por isso que eu até ri, mas depois eu vi que você estava falando da condição, da Covid. Mas eu estava imaginando que agora a gente chega numa idade que os nascimentos são menores e agora é a despedida, né? Quem é o próximo na fila? Ai, é bem isso. A minha irmã até falou, a minha irmã está preocupada já. Ela falou para mim, ela fala, ai, Rita, os nossos tios estão indo, próximo da fila somos nós. Os tios, pela sequência natural, né? É. Os mais velhos vai seguindo. Aí a gente vê aqui, né, que ela ficou horas esperando alguém para ajudar no desligamento, né? A hora que eu li isso, eu falei, por que a senhora não fez isso? Porque ficou esperando alguém vir para fazer. Mas a gente vê que existe especialidade, né? Isso. Quando a gente estuda sobre as reuniões mediúnicas, a gente vê que existe entidades que se preocupam com estão lá para proteger o ambiente. Outros que estão na sala de passe auxiliando nos passes.
Então a gente vê as especialidades de cada um. E aí a gente entende que o estudo é eterno. Porque para Exato. eles chegarem, para eles se conhecerem, saberem esse como se desligar, como ela precisou esperar alguém para fazer isso, né? Eles se especializaram lá no plano espiritual. Deve ter algum curso lá, né, para isso, E, né? e a Então, disciplina, né? Respeitou e tem que sim. esperar, apesar da aflição, né? Da mãe. Uhum. Estamos ali aguardando e buscando ajuda, mas respeitou. Ninguém tomou a frente, né? Que é natural da nossa É. parte. Vamos resolver aqui, vamos tomar a frente. Ah, pega a tesoura aí, vamos Isso, cortar, né? vamos cortar. Desliga, onde é o botão aí? Já desliga, enfim. E não, ela respeitou e só ficou, né, essa ansiedade É, ali, não fala, isso é interpretação minha da ansiedade, mas ficou essa espera por alguém, um especialista, para providenciar é. esse desenlace, realmente. Muito a aprender, a gente vai, não tem jeito, né? A nossa vida é um eterno aprendizado. E se tiver uma demanda assim muito alta, ficar esperando a ajuda do espiritual, então aí demora mais ainda. Então, a cada um conforme as suas obras, entendeu? Você sobe na lista de prioridade conforme a sua nobreza, né? O que você conquistou ali de créditos. Olha só, a fila, né? Ixi. A fila é por conta das nossas obras. É isso. A mãe conseguiu, com certeza, fazer com que ele avançasse ali na fila. Porque imagina se não fosse a mãe, esse desencarne, essas entidades, né, já ali. As entidades só não avançaram por conta dessa proteção que ela conquistou. Imagina que não tem isso. E acontece, né? Em muitos casos. Eles avançam e seguem, então imagina, é uma condição de sofrimento, de inferioridade muito, muito triste. E olha quanto benefício, né? Um dia ele vai saber que recebeu esse benefício. Aí ele ainda não tem condição, né, de compreender isso, mas um dia ele vai saber da ajuda que ele teve, apesar de tudo que ele provocou na, na sua circunstância ali, na sua condição. Apesar disso. Quando a gente vê as comunicações, né, que auxilia o espírito a entender quem é que o trouxe, quem é que o resgatou, quem é que o ajudou a chegar ali para um tratamento. Normalmente é um familiar, é um pai, uma mãe, um vô, uma avó, um tio, uma tia que auxiliou ali a trazer. E o espírito só vai perceber isso depois. Então Fernando, oi, pode falar. Eu gostaria só de dar uma parte nessa questão que a Maria falou. Nada acontece por acaso, né? Grandes filas à espera não vão se formar, que o plano espiritual também tem muitos especialistas nesse caso. Haja vista, por exemplo, no caso de morte em massa. Então, vão precisar aí de uma equipe grande para fazer os desligamentos. Então, não há perigo de ficar lá naquela fila do SUS, viu, Maria? Esperando aí a decisão do plano espiritual. Tudo lá funciona muito melhor que aqui, né? Porque aqui também nós temos condições, mas às vezes o pessoal se faz de corpo mole, né? Fica negligenciando, e por isso até que as filas se formam em mais quantidade. Mas lá não existe esse corpo mole, né? O fazer de conta. Então, existem muitos especialistas no assunto, e quando há uma demanda maior, também tem mais profissionais fazendo o serviço, né? Eu vejo assim. Não, No caso de sim, uma guerra, por exemplo, sim, né? Que tem sim. muitos ali, então eu preciso de uma equipe grande para fazer desligamentos, né? São convocados, né? São dados São alertas para, olha, convocados, já isso tá, nós é, vamos receber um grande número aí, precisamos de auxílio. Só que, isso e André Luiz, as obras de André Luiz ajudam a gente a compreender isso. Porque Aham, em desastres aéreos, por exemplo,
Nem todos os espíritos são auxiliados. Estou usando só o exemplo de desaceleração. Ah, mas por quê? Vai deixar ele lá? Porque não é o momento dele, porque ele não consegue, ele está preso. É, Então, mesmo você tendo toda uma equipe atendendo ali, não consegue atender a todos. Mas por culpa da falha da equipe, não, nunca é falha da equipe espiritual, né? É por nós estarmos ainda desconectados, presos. Então, por isso, a nossa parte precisa ser feita, né? É Ainda importante. no André Luiz, opa, Pode falar. ainda, ainda falando em André Luiz, né? A gente tem um exemplo do nosso lar, aonde eles recebem o chamado, porque está se Da instalando a guerra. Segunda Guerra Mundial e muita gente está morrendo e tudo mais. E então devem, como ele lembrou, tem as forças-tarefas para poder dar cabo de tudo isso. Mas ainda assim, também tem relatos, principalmente durante batalhas, que os soldados morrem, só que eles têm uma adrenalina tão grande que eles querem continuar na guerra. E ficam Por lá. mais que alguém chegue para ele e fale, cara, vamos embora, não, ele vai continuar lutando. E há a guerra entre aquele que era oponente e aquele que está guerreando. É um negócio que você vai ter casos e casos e casos, né? Não existe uma regra definida para isso. Não, e cenas belíssimas daqueles que desencarnam com desprendimento tão grande em situações dessa e desencarnam já auxiliando outros que estão ali. E nem ele se deu conta que ele desencarnou muitas vezes. Está ali, imagina, no meio daquela coisa, vamos ajudar, vamos ajudar. E você desencarnou, meu amigo, você está ajudando do lado de lá. Então, assim, é aquela coisa, né? A gente amplia aí a nossa visão, aprofunda, porque são N possibilidades. E tudo conforme a nossa condição de merecimento, as nossas obras, o que nós promovemos ali de benefício ou malefício, né? Que vai nos dizer em que momento estaremos, em que circunstância. Mas nenhuma ovelha fica perdida, não é? O pastor, ele abandona as 99, ele deixa as 99 para resgatar essa que se desviou. Então, todos seremos atendidos. O que resta saber é se estaremos atentos a esse atendimento, alerta, né? Como o Radamés falou, estão lá te chamando e você não, não vou não, eu estou aqui, eu tenho que cuidar disso aqui, e recusa auxílio. É, que Deixa você... eu. Oi, pode Ah, falar, pode seguir, pode não, seguir. a Denise que quer falar alguma coisa? Não? Eu só queria fazer um. Saindo um pouco dessa linha, logo no começo desse capítulo que me chama a atenção é quando ele fala que quando Aniceto retira a mão da fronte do André Luiz, ele perde a possibilidade de prosseguir nas observações do infinitesimal. Exato. E aí eu fico pensando, né, a capacidade de um espírito transmitir para o outro essa propriedade, né, ou essa capacidade de ele poder enxergar de uma forma infinitesimal, né? Então ele fala que depois que ele perdeu esse poder, ainda assim ele consegue já ver o sistema ósseo, o sangue, os tecidos, os líquidos e tudo mais. Mas não mais aqueles corpúsculos que estavam navegando na corrente contínua da pessoa aqui, do Fernando. E aí ele fala muito nesse capítulo da capacidade, da força magnética. Tudo é magnetismo, né? Até no corpo espiritual, pelo que a gente entende, os átomos que compõem o perispírito também são formados por prótons, elétrons e nêutrons mais quintessenciados. Não os que formam o nosso corpo, mas os que formam o corpo perispiritual. Isso aí a gente vai encontrar em Evolução dos Dois Mundos, onde a Luiz explica bem isso daí.
E aí eu fiz um paralelo. Hoje na nossa vida, no nosso plano, o que nós temos de melhor para fazer uma análise nesse sentido é a ressonância magnética, é o exame de ressonância, que ela vai usar um campo magnético gigantesco, que é gerado por aquele toroide que você entra dentro. Quem já fez ressonância sabe, né? É um semicírculo, na verdade ele é um círculo, só que você só vê uma parte dele. Aquilo é um toroide, chamado toroide, que gera um campo magnético muito forte. Então, quando o nosso corpo entra por ali, esse campo magnético ele vai realinhar os nossos prótons e, de repente, há um pulso. Eu não lembro agora se é... Acho que é rádio, não lembro. E tem um pulso de rádio, vamos supor que seja o rádio, depois eu posso ver direitinho isso. E esses prótons vão se desalinhar. E assim que o pulso termina, e ele é rápido, os prótons se realinham novamente. E nessa de se realinhar, ele libera energia, né? E essa energia é captada de uma forma de imagens. Então, na ressonância hoje, você vai ver tudo praticamente do corpo humano. Não da forma que o André consegue ver, nem da forma que o Aniceto consegue. Mas é o que nós temos no nosso plano hoje, né? Para imagem, para você poder enxergar dessa forma. Eu imagino que, com o passar da nossa evolução, nós vamos desenvolver equipamentos também que possam nos permitir visões muito mais invasivas, né? Sem invadir o corpo da pessoa, usando essas energias. Agora, o mais interessante é que nós temos a capacidade e poderemos ter a capacidade de adentrar o corpo humano, analisando ele até na situação infinitesimal. Muito interessante isso daí. Não, é assim, chega a ser assustador, né? Como eu falei no capítulo anterior. Nada por acaso. A gente vai alcançar uma condição de estarmos preparados para esse tipo de visão. E aí fala, André Luiz já está com a visão de raio-x, ele já conquistou essa. O que Aniceto propôs para ele foi algo mais profundo, amplo, então assim, deve ter sido lindo na condição do alcance, mas tem que estar preparado mesmo para não se desequilibrar diante daquilo, porque estamos falando, né, de espíritos imperfeitos e promovendo um desequilíbrio gigantesco no organismo. Então, imagina, eu sou aquela que vai ficar na recepção falando com os familiares. Calma, logo eles trazem boas notícias. Notícias, vamos aguardar. E ficamos ali aguardando. Eu sirvo o cafezinho, a aguinha, entendeu? Ele deixa que eles cuidem. Então, enfim, André Luiz detalha de uma forma que realmente é fascinante. É fascinante. O que mais? Algo mais? Acho que, bem, da minha parte, eu acredito que tem duas coisas aqui. Uma é essa condição ainda das grandes lacunas na expressão mental, que é uma alerta, né? Tudo eu acredito que seja importante a gente colocar assim, como que eu estou caminhando para isso, para esse fim, né? Considerando o fim desse ciclo. Meu ciclo está caminhando para isso, então é um alerta. O que que eu faço, que está me levando para essa situação? E o que que eu posso melhorar? Então, aqui vem essa condição de grandes lacunas na expressão mental porque ele estava ali obedecendo mais aos instintos que à razão. Então, como é importante, por exemplo, um grupo como esse,
estarmos dispostos a estudar, a leitura, que é muito importante para nos ajudar a disciplinar os pensamentos, não é? Já temos aí várias informações, e por isso eu acho maravilhoso, eu gosto de escrever bastante, aí vem a informação que escrever ajuda a organizar as ideias, o pensamento, não que eu tenha conquistado já essa ordem dos pensamentos, mas enfim, vamos no esforço, no trabalho, na prática. Então, o alerta é esse, estamos presos aos nossos instintos, estamos dando muita vazão a essa condição ainda dos instintos, o quanto estamos trabalhando para a razão, para a compreensão, para o entendimento, para completarmos o nosso ciclo de uma forma digna. Vamos lembrar que no capítulo anterior, a informação que nós tínhamos é que ele estava sendo expulso do organismo, porque não se respeitou aquele organismo. Então, é o alerta. Como é que a gente respeita o nosso organismo? Então, nós temos exemplos realmente de como não deve ser feito, ou olha, se continuar assim, é dessa forma que você vai terminar. E aí, né, vamos depender da presença nobre de algum ente querido do lado de lá para nos proteger? Então, é melhor fazermos a nossa parte também para facilitar, né? Porque os nossos entes queridos também estão se cuidando, também estão necessitando de tratamento, de aprendizado. Então, vamos fazer a nossa parte, é o alerta que fica. E a última condição, esse fechamento da carta aos Hebreus, que a Ideli comentou, da nuvem de testemunhas, né? Uma vez eu conversando com a minha filha sobre isso, aí, lógico, ela ficou assustada. Falou assim: muitos estão nos vendo? Falou assim: para mim, basta saber que tem um me vendo. Eu não quero nem pensar em números, que aí entra em pânico, né? Basta saber que não estamos sozinhos. Ah, tá, Deus está conosco, Jesus está... Sim, nós estamos ali com o nosso mentor, tudo, mas por conta dos nossos vícios, e aqui fica claro, não é? Que ele coloca, nós vamos, cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. As nossas preferências é que estão atraindo certas entidades, certos espíritos. Então, vamos avaliar como é, que tipo de espírito eu estou atraindo. Basta olhar os meus vícios. São esses que estão me acompanhando, estou atraindo por conta desses vícios. Mas o que que eu estou fazendo para me proteger, para galgar, né? Conquistar aí uma condição melhor? Aí é o esforço, é o quanto nós estamos trabalhando para diminuir o impacto dos nossos vícios. Então, essas duas últimas reflexões que me chamaram a atenção. Certo? Fechamos, então, mais um capítulo? Maravilhoso. Então, temos mais um capítulo. O livro termina com 51, no 51º, nas despedidas. Nós vamos passar agora para as despedidas, um capítulo até curto, né? Mas deve ser bastante profundo, com certeza. Faremos boas reflexões. Então, temos mais uma quinzena de estudo, mais uma quinzena de trabalho para fecharmos essa obra de André Luiz e Chico. Maravilha, então, podemos encerrar? Muito obrigada, vou fechando aqui. Até a próxima quinzena. Botãozinho.